Oi, oi! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Jennifer, mas você pode me chamar de Di. E nesse quadro, Aprendi com a Di, nós vamos aprender sobre vírus e bactérias. Bom, pessoal, lembrando, eu sou aluna do segundo ano do ensino médio, então minha explicação não vai ser aquela abordagem igual do professor, eu vou explicar de uma forma mais simples e entendível e da forma como eu entendi esse conteúdo também. E se eu te ajudar, não esquece de comentar aqui embaixo, aprendi com a Di. Bom, pessoal, para esse resumo eu vou estar utilizando os meus resumos digitados, então eu tô aqui com ele impresso e com ele também pelo celular. E o link para compra vai estar na descrição do vídeo, é bem baratinho e tem bastante conteúdo. Para vocês terem noção, deu 7 folhas de resumos sobre bactérias e 7 folhas de resumos sobre os vírus. Então tem bastante conteúdo mesmo, tem também as abordagens sobre as doenças. Eu vou explicar tudo nesse vídeo, então bora lá! Vou começar então pelos vírus. Então, vamos começar falando o que são os vírus e o que eles possuem. E, gente, a gente não pode classificar o vírus como um ser vivo ou um ser não vivo, porque ele possui características tanto de ser vivo quanto de ser não vivo. Então, até hoje, os cientistas não entraram num consenso se ele é ou não um ser vivo. Então, para começar, os vírus eles nada mais são do que agentes infecciosos que causam problemas, ou seja, infecções nos seres vivos. Eles também são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam entrar em um outro ser para conseguir roubar o seu metabolismo para que ele consiga sobreviver e consiga realizar as atividades ali necessárias, como eu citei, próprio metabolismo. Ele então entra na célula do hospedeiro do outro ser que ele precisa parasitar, para que assim ele consiga roubar suas atividades. Ele possui apenas DNA ou apenas RNA, ou seja, ele não possui os dois. Ele tem ou DNA ou RNA. E ele não possui ribossomos e nem citoplasma. Essas são algumas das características e agora eu vou classificar em características de ser vivo e de ser não vivo que ele possui. Vamos começar pelas características de ser não vivo. Eles são acelulares, ou seja, não possuem célula, não têm um metabolismo próprio, que o metabolismo é aquele conjunto de reações químicas necessárias para a sobrevivência. E essas são as características de ser não vivo. Agora para as características de ser vivo. Ele é capaz de se reproduzir, sofre mutações e sofre processos evolutivos. Então, por esse motivo, os cientistas não conseguem entrar num consenso, porque ele tem característica tanto de ser vivo quanto de ser não vivo. Vamos agora para a estrutura viral. Eu vou começar pela estrutura básica, agora eu vou mostrar aqui meu celular para vocês. Então aqui, pessoal, o vírus, na estrutura básica dele, ele é dividido no capsídeo e também no material genético. Esse capsídeo, ele é a junção de vários capsômeros. Então aqui tem vários capsômeros como se fossem bolinhas para formar esse capsídeo aqui, que é isso daqui que envolve o vírus. E esse capsídeo, a função dele é de revestir ou proteger o material genético que está no vírus. E esse material genético, ele é ou DNA ou RNA, como eu já tinha citado para vocês. A composição do capsídeo, então, é de proteínas. E proteínas é basicamente o composto que a gente mais tem nos seres vivos. Já a composição do material genético, que é ou DNA ou RNA, são ácidos nucleicos. Agora vamos para a próxima característica de vírus, que são os vírus envelopados. Então aqui é a mesma coisa do outro, olha, ele possui um capsídeo e também um material genético, mas dessa vez ele tem uma coisa a mais, ele tem um envelope. Então, o material genético mais o capsídeo, esses dois aqui, são chamados de nucleocapsídeo. E a composição desse envelope é de lipoproteínas, ou seja, lipídios e proteínas. E como que acontece para esse vírus ter esse envelope? Como que ele consegue esse envelope? Gente, é muito simples. Aqui, o vírus está se reproduzindo em uma célula. E daí, quando ele vai sair dessa célula, ele rouba um pedaço da membrana plasmática. E daí, como essa membrana plasmática não vai ter mais aquela função de permeabilidade seletiva para o vírus, então começa a ser chamada envelope, não mais membrana plasmática. Então, a membrana plasmática na célula ela tem a função de permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra e sai da célula. Então, quando o vírus rouba essa membrana para ele, um pedaço dessa membrana para ele, a membrana não vai mais ter essa função no vírus. Então, por isso que passa a ser chamada de envelope. E com essa estrutura, eles conseguem adentrar mais fácil nas células, porque a célula não reconhece que é o invasor devido a esse pedaço de membrana plasmática que está no vírus. Vamos então para a terceira estrutura, que é chamada bacteriófago ou fago. O bacteriófago é aquele vírus que só parasita bactérias, ou seja, então ele só entra nas bactérias, ele só infecta bactérias.
E, gente, é uma das estruturas que eu mais acho bonitinha, assim, porque é muito fofo. Olha aqui. Ele tem aqui o capsídeo. E o capsídeo, gente, é toda essa parte aqui, inclusive essa partezinha aqui. O DNA, porque nesse caso, como ele parasita bactérias, o único material genético que tem nele é DNA. Essa parte de cima é chamada de cabeça, essa parte do capsídeo, e essa parte aqui de baixo é chamada de cauda. Agora, então, vamos especificar a parte do material genético que pode conter no vírus. Como eu disse, ele pode ter ou DNA ou RNA. Mas esse DNA ele pode ser dividido em fita simples ou fita dupla. Fita dupla é basicamente a base. E esse DNA é chamado de adenovírus. Independente se seja fita dupla ou fita simples, é chamado de adenovírus. Já o RNA é chamado RNA vírus. Pode ser dividido em dois, também fita dupla e fita simples. Só que dentro da fita simples tem 3 subdivisões: cadeia positiva, cadeia negativa e retrovírus. Quando o vírus ele possui RNA de cadeia positiva, quando ele entra na célula, ele já comanda a própria reprodução. Já quando o RNA é de cadeia negativa, esse vírus então de cadeia negativa comanda a reprodução do RNA de cadeia positiva, para que esse RNA de cadeia positiva possa comandar a reprodução viral. E o retrovírus, ele carrega uma enzima chamada de transcriptase reversa, junto com o material genético dele, que no caso é o RNA. Essa enzima facilita o processo de infecção do vírus. Agora eu vou falar da reprodução dos vírus, acontece em 5 etapas. A primeira é a fixação. Na fixação acontece o reconhecimento da célula que o vírus vai parasitar, porque os vírus eles são altamente específicos, eles parasitam células específicas, como exemplo do bacteriófago, que só parasita bactérias. Então, cada vírus tem um tipo específico de célula para parasitar. Então, o primeiro processo é a fixação, ele reconhece essa célula que ele vai parasitar. O segundo processo chama-se penetração, e ela pode ocorrer de 3 formas: injeção, endocitose ou fusão de membranas. A injeção acontece com os bacteriófagos, porque o capsídeo ele se fixa à membrana celular e o material genético é basicamente injetado na célula, ele é tipo depositado na célula. Então aqui tem um desenho para vocês. Ó, aqui então o capsídeo ele fica para fora e a única coisa que entra na célula é o material genético, tá vendo? Por esse motivo que se chama injeção, é como se o capsídeo injetasse o material genético para dentro da célula. Já na endocitose, a célula ela meio que absorve o vírus através da membrana celular. Então é como se a membrana ela comesse o vírus, assim, sabe? Tipo assim, o vírus vai entrando aqui tá a célula. O vírus vai entrando, e daí acaba que a célula se fecha e com o vírus ali e deixa o vírus dentro dela. E ocorre mais ou menos isso aqui, tá vendo? O vírus entra e daí a célula aqui fecha, então a membrana celular se fecha, trancando o vírus ali dentro. E já na fusão de membranas, o nome é bem específico. Por quê? Esse daí acontece com os vírus envelopados. O envelope do vírus, que é feito de lipídios e proteínas, que é o mesmo material da membrana, ele se funde à membrana da célula e assim ele consegue entrar na célula. Então ele é bem esperto, olha aqui. Esse material aqui, esse envelope se funde à membrana da célula e o vírus consegue entrar muito fácil. O terceiro processo é a multiplicação. O vírus ele se reproduz multiplicando as partes dele separadamente. Então ele multiplica o capsídeo, depois multiplica o material genético. Então ele não multiplica formado já, ele multiplica as partes. Multiplica o capsídeo, multiplica o material genético. A quarta etapa é a maturação, onde acontece a montagem desses dois. Então pega o capsídeo, pega o material genético e junta eles para montar o vírus. E a quinta etapa é a liberação desse vírus. Então o vírus ele é liberado para fora da célula. Agora vamos falar como que ocorre o processo de remoção de um bacteriófago, como que é o ciclo de reprodução do bacteriófago. Pode ocorrer através de 2 ciclos, o lítico e o lisogênico. Uma observação é que o ciclo lisogênico depende do ciclo lítico. Por isso que eu vou começar explicando o ciclo lítico. Então no ciclo lítico a primeira etapa é o reconhecimento da célula. A segunda é a injeção do DNA viral, ou seja, a injeção do DNA do vírus. A terceira etapa é a multiplicação, porque o vírus já comanda a própria reprodução. A quarta etapa é a montagem desses vírus. E a quinta etapa é a quebra da célula para que os vírus sejam liberados. Então, sendo assim, já que eles quebram a célula morre. Já o ciclo lisogênico acontece por um pouquinho mais de etapa. E depende do ciclo lítico para que aconteça. Então, a primeira etapa é o reconhecimento da célula. A segunda, a injeção do DNA viral. A terceira, o DNA do vírus se funde ao DNA da célula. Na quarta etapa ocorre a reprodução dessas células, sendo assim, o DNA viral também é multiplicado. Sendo assim, além da célula se multiplicar naquela reprodução,
O DNA do vírus também é multiplicado nessa reprodução, porque ele está junto com o DNA da célula. E na quinta etapa, o DNA desse vírus se separa do DNA da bactéria. E isso acontece em todas as células que se reproduziram e estão com o DNA viral ali dentro. Da sexta etapa para frente ocorre o ciclo lítico. Por quê? A sexta etapa, o vírus comanda a célula para a reprodução dele. E na sétima etapa ocorre a montagem desses vírus e na oitava etapa ocorre a quebra da célula para a liberação desses vírus e a célula morre do mesmo jeito. Ou seja, no ciclo lítico ou no ciclo lisogênico, a célula morre. Agora vamos falar das viroses, que são as doenças causadas por vírus. Gente, antibiótico não combate virose, tá? Antibiótico combate aquelas doenças causadas por bactérias, não tem nada a ver com vírus. Vamos começar então pela varíola. O vírus que causa a varíola tem um material genético de DNA. A varíola foi erradicada através das vacinas que teve. Houve uma campanha de vacinação e tal, e através dessas vacinas a varíola foi erradicada, ou seja, não tem mais. E ela forma tipo umas bolinhas no corpo. Agora a rubéola. O vírus ele tem um material genético de RNA, a prevenção para a rubéola é a vacina, forma manchas vermelhas na pele e, caso ela ocorra em grávidas, ocorre uma complicação. Por quê? Esse vírus ele pode fazer com que haja uma má formação do feto, pode ser que esse feto venha a óbito e muitas outras coisas. Então pode acontecer várias complicações em grávidas, por isso que é bom tomar a vacina para a rubéola. Próximo é a sarampo. O vírus tem material genético de RNA, a prevenção para sarampo é a vacina e forma manchas vermelhas no corpo. Na cachumba, o vírus tem como material genético RNA, a prevenção também é vacina e ela causa inchaço nas glândulas parótidas, que são aqui nessa parte da bochecha. Então, ela incha aqui nessa parte, pode inchar em uma só das duas glândulas ou nas duas. Já a catapora, também chamada de varicela, o vírus causador tem como material genético DNA, a prevenção é a vacina, forma bolinhas no corpo e é comum em crianças e só se pega uma vez na vida. Na poliomielite, o vírus possui material genético de RNA, a prevenção é a vacina e o vírus afeta os nervos, causando paralisia. A mais conhecida é a paralisia infantil. Então, como ele afeta os nervos, acaba que ocorre uma paralisia no corpo da pessoa. Agora a herpes. O vírus ele possui material genético de DNA, não tem vacina para herpes e existem vários tipos de herpes. A mais conhecida acredito que seja labial. E acomete grande parte da população. Tem gente até que não sabe que tem herpes, mas tem herpes. Forma tipo bolinhas e machucados no corpo. No caso da herpes labial, aqui na parte do lábio. Quando a imunidade baixa, então cria esses machucadinhos. Mas como não é nada perigoso ou letal, né? É por isso que não existe vacina para herpes. Então agora a dengue. O vírus possui material genético de RNA e existem 4 sorotipos, ou seja, 4 tipos de dengue. Sorotipo 1, 2, 3 e 4. Não tem vacina para dengue ainda porque não encontraram uma característica em comum que elimina esses 4 sorotipos. E o mosquito transmissor, porque ele é transmitido através de um mosquito, muito conhecido, acredito, chamado Aedes aegypti. Na febre amarela, o vírus possui material genético de RNA, a prevenção é a vacina e o vírus afeta o fígado. O mosquito transmissor é o Aedes aegypti e o Albopictus no ciclo urbano, ou seja, nas cidades, e a Haemococcus e Sabetes no ciclo silvestre, ou seja, em florestas, essas coisas. Agora, hepatite. Existem 3 tipos de hepatite, A, B e C, mas só tem vacina para hepatite A e para hepatite B. Na hepatite A, o vírus é de RNA, na hepatite B, o vírus é de DNA e na hepatite C, o vírus é de RNA. A hepatite C é uma hepatite crônica. Como eu disse já, a prevenção é a vacina, mas só existe para hepatite A e para hepatite B. Agora a raiva. O vírus possui como material genético RNA, a prevenção é a vacina, que existe tanto para humanos quanto para animais, porque a raiva comete tanto humanos quanto animais, e causa hidrofobia, ou seja, tipo um medo de água. Agora o resfriado. O vírus tem material genético de RNA, não tem vacina para resfriado, porque é algo mais, é tipo uma gripe mais leve, então por isso que não tem vacina para isso. E afeta as vias aéreas superiores, ou seja, o nariz. Na gripe, o vírus causador tem material genético de RNA, a prevenção é a vacina e o vírus sofre mutações, por isso que a cada ano a vacina é atualizada, por causa dessas mutações que o vírus sofre. Próximo é SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda e Grave, também conhecida como Covid-19. O vírus causador tem material genético de RNA e a prevenção é a vacina. Agora vamos para as doenças sexualmente transmissíveis. A primeira delas é HPV. O vírus é o papilomavírus humano, que tem material genético de DNA. A prevenção é a vacina e forma chamados condilomas, que são basicamente verrugas genitais. Causa câncer no colo do útero também. A
A AIDS também é uma doença sexualmente transmissível. Ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida. É transmitida pelo HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, e esse vírus tem material genético de RNA, o retrovírus em específico. Esse vírus causa um enfraquecimento do sistema de defesa do corpo, o que resulta no aparecimento de doenças oportunistas. Então, como está com a imunidade baixa, você consegue pegar doenças, essas doenças serem letais por causa desse enfraquecimento no sistema de defesa do corpo. E agora, por último, falando das vacinas. Tem a vacina tríplice viral, que foi atualizada agora em vacina tetraviral. Então, a tríplice viral é para quê? Sarampo, cachumba e rubéola. E a tetraviral acrescentou uma a mais. Então, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Então, de vírus é isso, pessoal. Agora a gente vai falar das bactérias. Então, para começar, as bactérias pertencem ao reino Monera, em que os seres vivos desse reino Monera possuem algumas características, por isso que estão inseridos nesse reino. Eles apresentam apenas uma célula, ou seja, as bactérias têm apenas uma célula, chamadas de unicelulares por causa disso. São procariontes, ou seja, o material genético ele fica solto no citoplasma. Não tem organela, as organelas são mitocôndria, retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi, entre outros. E nem tem citoesqueleto também. Agora, características específicas das bactérias. São chamadas também de eubactérias e são encontradas em todos os ambientes terrestres, até os mais extremos, sabe? Tipo, muito calor ou muito frio, elas são encontradas ali também. Tipo, dentro de vulcões, para vocês terem uma noção. Elas também são encontradas em outros organismos. Podem ser benéficas para esses organismos, para esses seres. Podem ser maléficas, que são aquelas bactérias parasitas, que estão ali parasitando o corpo. Ou neutras, não faz nem bem, mas também não faz mal. No nosso corpo, por exemplo, tem bactérias boas, que são aquelas da parte do intestino, que fica ali no finalzinho do sistema digestório. Vamos então agora para a estrutura. Então as bactérias, elas possuem fímbria, também chamada de pile, uma cápsula que envolve ela, parede celular, membrana plasmática, plasmídio, ribossomos, citoplasma, material genético e flagelo. A cápsula é uma substância viscosa que envolve a bactéria, formada de lipopolissacarídeos, e ela é encontrada fora da parede celular. Ela ajuda na proteção contra o ataque de leucócitos. Já a parede celular, ela é feita de peptidoglicanos, que são aminoácidos e açúcares, o que dá forma, suporte e proteção para a célula e evita o rompimento dela no meio hipotônico. Só que não impede a perda de água, então a célula pode morrer por perder muita água. Os antibióticos ajudam a evitar essa formação da parede celular, ou seja, ajudam na morte da bactéria. Já a membrana plasmática, ela tem uma dupla camada de fosfolipídios, com proteínas aderidas a esses fosfolipídios. O citoplasma é um material gelatinoso e preenche o interior da célula, preenche dentro da célula. O material genético é chamado de nucleóide, ou seja, é um DNA circular que não tem pontas. Isso de não ter pontas é um mecanismo de defesa contra a invasão de vírus ou do depósito de DNA viral. Já os ribossomos, que são o centro de produção de proteínas, os plasmídios, que são basicamente um DNA extra, ou seja, esse DNA extra, ele dá características adaptativas para as bactérias. Um exemplo é tornar elas mais resistentes a antibióticos. A fímbria ou pile é uma estrutura que é responsável pela fixação das bactérias. Se essas bactérias são fixadas em superfícies, então é chamada de fímbria. Já se ela é fixada no momento da reprodução, é chamada de pile. E o flagelo, que é uma estrutura para a locomoção da bactéria e é formada a partir de uma proteína chamada proteína flagelina. Agora vamos para as classificações. As bactérias podem ser classificadas de acordo com a forma e elas podem viver isoladas ou em colônias, o que também tem nomes diferentes para isso. Vamos começar pelas chamadas bactérias coco. É uma bactéria esférica e ela pode se agrupar formando várias colônias, chamadas de diplococos, streptococos, estafilococos e sarcina. Então aqui é uma bactéria coco, aqui diplococos, ou seja, 2, streptococos, vários, estafilococos, quando parece um cachinho de uva, e sarcina, quando é agrupado em forma de cubo ou quadrado, da forma como vocês preferirem imaginar. A próxima é bacilo. É como se fosse um pequeno bastonete e pode se agrupar formando diplobacilos e streptobacilos. Então aqui é um bacilo, diplobacilos porque tem 2 e streptobacilos porque tem vários, mais de 2. Agora vamos para aqueles que não formam colônias. Espirilo, ele tem um aspecto tipo espiralado, por isso que é esse nome, e ele não forma colônias, então ele só é encontrado sozinho. E o formato dele é esse aqui. E o último, que também não forma colônias, o vibrião. Ele parece uma vírgula, por isso também o nome.
E ele também não forma colônias, e esse daqui é o formato dele. Agora vamos para a parte da nutrição bacteriana. Então as bactérias elas podem obter energia através de processos metabólicos. Esses processos podem ser classificados em heterotróficos ou autotróficos. Então as bactérias heterotróficas, elas absorvem a matéria orgânica do ambiente para que elas obtenham energia. A maioria das bactérias é heterotrófica. Muitas, então, conseguem o alimento através da matéria orgânica morta e outras conseguem através do parasitismo, ou seja, elas utilizam outro ser para conseguir energia, o que causa doenças. Já as autotróficas produzem a matéria orgânica para poder se alimentar. Pode ser através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Na fotossíntese, a bactéria capta a energia da luz necessária para a formação de carboidratos. Só que daí não ocorre a liberação do gás oxigênio e não utiliza água, só que utiliza outros compostos inorgânicos. Já na quimiossíntese, a bactéria produz a matéria orgânica, que são carboidratos, na ausência da luz, porque não tem a clorofila para que ocorra o processo da fotossíntese. Então elas oxidam substâncias inorgânicas para que elas consigam energia. Agora vamos para a respiração das bactérias. Para produzir energia, elas podem também fazer o processo de respiração celular. Tem 3 tipos: respiração aeróbia, respiração anaeróbia e fermentação. Algumas bactérias podem utilizar o gás oxigênio na respiração celular e outras não precisam desse gás oxigênio. Por isso que as bactérias podem ser chamadas de aeróbias, anaeróbias obrigatórias ou estritas e anaeróbias facultativas. As aeróbias, elas realizam a respiração celular na presença do gás oxigênio, ou seja, precisa do gás oxigênio para que ocorra a respiração celular. Um exemplo é aquela bactéria encontrada na pele e na poeira. Já nas anaeróbias obrigatórias ou estritas, elas não conseguem realizar o processo de respiração na presença do gás oxigênio, ou seja, só conseguem na ausência dele. Elas não sobrevivem na presença do gás oxigênio. Um exemplo são as bactérias encontradas no esgoto e as causadoras de tétano. Já as anaeróbias facultativas, elas realizam o processo de respiração quando tem oxigênio e quando não tem o oxigênio, elas realizam a fermentação. Um exemplo são as bactérias do intestino. Agora para a reprodução. Então, as bactérias podem realizar o processo de reprodução assexuada ou recombinação gênica. Na reprodução assexuada, elas se reproduzem através de um processo que pode ser chamado de 3 formas: cisparidade, bipartição ou fissão binária. É uma forma rápida e eficiente e gera muitas bactérias em poucas horas através de uma só. Então aqui a gente tem a célula, parede celular, membrana plasmática, molécula de DNA. Ocorre uma duplicação desse DNA e ocorre a separação das células. Então uma célula origina 2, e daí essa aqui vai originar mais 2, e essa mais 2, e assim sucessivamente. Já na recombinação gênica, é um mecanismo que possibilita a variação genética, porque nessa recombinação gênica ocorre uma troca de material genético, enquanto a bactéria está se reproduzindo. Não é uma reprodução sexuada, só que ocorre essa variabilidade genética. Pode ocorrer de 3 formas: transformação, conjugação ou transdução. Na transformação, a bactéria absorve as moléculas de DNA de outras bactérias que estão mortas e soltas no ambiente. Na conjugação, então, 2 bactérias se unem temporariamente por uma ponte de citoplasma. Uma das 2 bactérias transfere parte do material genético. Daí tem uma duplicação de parte do cromossomo desse material genético, e daí ele passa pela pile de uma célula para outra. Daí esse cromossomo, ele se une ao cromossomo da célula que está recebendo ele e ocorre a multiplicação da bactéria que recebeu o material genético, originando outras células iguais a ela com essa variabilidade. E na transdução, o vírus ou também os plasmídios transferem o DNA bacteriano de uma célula para outra. Agora a gente vai entrar nas doenças bacterianas. Algumas bactérias são patogênicas, ou seja, causam doenças, e são nocivas para o nosso organismo. Geralmente a transmissão dessas doenças, dessas bactérias, ocorre quando há falta de saneamento básico ou falta de higiene. Vamos começar pela tuberculose. O agente causador é o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. Os sintomas são tosse com eliminação de catarro, muco e sangue, porque o bacilo ele destrói a estrutura alveolar. Afeta principalmente o funcionamento dos pulmões, que devido a isso causa tosse, mas também pode acometer outros órgãos do corpo. A transmissão então é pela fala, pelo espirro, a saliva ou pela tosse. Prevenção é a vacina BCG e o tratamento dura no mínimo 6 meses e ocorre uma cura total pelo uso de antibióticos. E esse tratamento é oferecido pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Próximo é o botulismo. O agente causador é o Clostridium botulinum. Não sei se eu falei certo. Para a parte dos sintomas,
A toxina dessa bactéria afeta o sistema nervoso e muscular, ou seja, então ocorre uma alteração ali na parte do cérebro, sistema nervoso, e na musculatura, sistema muscular. Pode levar à morte por causa da paralisia da musculatura respiratória, mas não é contagioso. A transmissão, então, é por alimentos contaminados, como mel ou enlatados, ou também através de machucados. E a prevenção é evitar alimentos com irregularidade na embalagem ou suspeitos, quando a lata está enferrujada, estufada, ou quando a água está meio turva dentro do pote de vidro, essas coisas. Uma indicação é ferver os alimentos enlatados, porque pode destruir as toxinas dessa bactéria. O tratamento é a aplicação de soro antibotulínico, que pode evitar que a toxina que circula no sangue atinja o sistema nervoso. Isso reduz o risco de morte. A recuperação é lenta, mas essa doença tem cura e não deixa sequelas. Próximo é a sífilis. O agente causador é o Treponema pallidum. Os sintomas são pequenas feridas nos órgãos genitais, chamados de cancro duro, e manchas avermelhadas na pele, na mucosa da boca, ou seja, as regiões onde tem elasticidade aqui na boca, na palma das mãos e na planta dos pés. Em casos mais graves, pode ter uma complicação no sistema nervoso e no sistema cardiovascular. A transmissão é por contato sexual, por se tratar de uma doença sexualmente transmissível, via placentária, da mãe para o feto, por transfusões de sangue, ou por contato direto com sangue contaminado. A prevenção é o uso de proteção nas relações sexuais e o tratamento é o uso de penicilina benzitina, também conhecida como bezetacil. Esse tratamento é disponibilizado também pelo SUS. Na cólera, o agente causador é o Vibrio cholerae, não sei se eu falei certo. Os sintomas são infecção intestinal, ou seja, diarreia aquosa, porque a bactéria libera toxinas que se ligam às paredes do intestino. Então, isso leva o corpo a secretar água em excesso, o que causa desidratação, perdendo fluidos e sais minerais que são importantíssimos para o nosso corpo. Se não for tratada rapidamente, pode provocar uma desidratação intensa, causando complicações, podendo levar inclusive a óbito. A transmissão é pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A prevenção é investimento no saneamento básico. E o tratamento é a reidratação do indivíduo. Na difteria, o agente causador é o... Eu não vou saber falar esse nome, tá aparecendo na tela para vocês. Os sintomas são a formação de placas branco-acinzentadas nas amígdalas, faringe, laringe, nariz, na pele e mucosas. A transmissão é pela fala, espirro, saliva, ou tosse, e também por objetos contaminados. A prevenção é a vacinação e o tratamento é a aplicação do soro antidiftérico, o chamado SAD, e o uso de antibióticos. Já para coqueluche, o agente causador é a Bordella pertussis, não sei se eu falei certo. Os sintomas são comprometimento do aparelho respiratório, no caso a traqueia e os brônquios, e é conhecida como tosse comprida, porque tem um som diferente ao tossir, parece um assobio. A transmissão é pelo contato direto com a pessoa infectada, pela fala, espirro, a saliva ou tosse. É comum em crianças menores de 2 anos. A prevenção é a vacinação e o tratamento é o uso de antibióticos. Já no tétano, o agente causador é o Clostridium tetani. Sintomas afetam o sistema nervoso central e a musculatura, que provoca rigidez na musculatura de todo o corpo, dificultando os movimentos respiratórios. Pode levar a óbito. A transmissão é a contaminação de ferimentos profundos, fezes de animais que contaminam o ambiente e pode ser encontrada em pregos e outros objetos enferrujados. Pode ser encontrado também na terra, na poeira, nas plantas e até na pele. A prevenção é a vacinação antitetânica e o tratamento é a aplicação do soro antitetânico. Já a hanseníase, o agente causador é o Mycobacterium leprae. Sintomas afetam a pele e os nervos periféricos, pode causar lesões neurais, lesões nos neurônios, e aparecimento de manchas de cor parda ou esbranquiçada na pele. A transmissão é pelo contato com a saliva e secreções nasais das pessoas infectadas ao falar, tossir ou espirrar, ou seja, por contato direto. Só que o bacilo tem baixa infectividade, então esse contato ele precisa ser muito recorrente para que haja transmissão e também prolongado. Quando inicia o tratamento, a transmissão da doença é interrompida. A prevenção é a educação sanitária, ou seja, lavar bem as mãos, jogar o lixo nas lixeiras, etc. E o tratamento é o uso de antibióticos, causa uma cura total. E esse diagnóstico ele é precoce, ou seja, esse diagnóstico não acontece quando já está lá mais complicada essa situação. E o último é a leptospirose, o agente causador é a Leptospira terrogans. Os sintomas são febre, dor de cabeça, dor muscular, falta de apetite, náusea e vômitos. Em casos graves pode ter uma insuficiência renal, ou seja, os rins eles perdem a capacidade de executar suas funções básicas, e hemorragia, que é a perda de sangue por causa do rompimento dos vasos sanguíneos, e também afeta o fígado. A transmissão é contato direto ou indireto com a urina de animais infectados, como ratos, por exemplo.
e a bactéria ela entra através das mucosas da pele ou por pequenos ferimentos. A prevenção é a educação sanitária e o tratamento é o uso de antibióticos. Então, pessoal, vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês. Não esquece de deixar o like, comentar se eu ajudei. E caso tenha ficado interessado por comprar o resumo, o link tá na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima!